Capítulo 4, entramos no capítulo que diz respeito aos direitos constitucionais do cidadão, bem como a figura do órgão procurador dos direitos do cidadão. Esse procurador dos direitos do cidadão vai existir tanto no MPDFT quanto no MPF. Nos demais ramos do MPU não vai existir, Thaisa? Não vai existir. Se a gente pensar de forma bem rasa, é até razoável não existir, já que os demais ramos, MPM e MPT, tratam tão somente de matérias específicas, direito do trabalho e direito militar. Vamos então analisar cada item separadamente. Questão 1. Não atendida no prazo devido à notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará o poder ou a autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. A alternativa está corretíssima. Mas antes, vamos falar um pouquinho a respeito do Procurador dos Direitos do Cidadão. Gente, ele foi inserido dentro desse capítulo que diz respeito aos direitos da defesa dos direitos constitucionais. Então, quem de forma primordial, não exclusiva, mas quem de forma coletiva vai fazer a defesa dos direitos constitucionais dentro do Ministério Público da União? O Procurador dos Direitos do Cidadão. Então, esse órgão é um órgão, ok, pessoal? Claro, é um membro que atua neste órgão do Ministério Público, relembrando que ele existe tanto no MPF quanto no MPDFT. Mas a função precípua do Procurador dos Direitos do Cidadão é, então, tutelar os direitos constitucionais do cidadão, garantindo o efetivo respeito deles pelos órgãos públicos. Vamos lembrar aqui que essa figura, esse órgão, o Procurador dos Direitos do Cidadão, ele age de forma coletiva. Por isso, a ele é vedado ajuizar ações individuais com esse fim. Por que, Thaisa? A atribuição dele não é justamente essa? Defender a garantia dos direitos constitucionais do cidadão? Sim, mas você imagina só se ele tiver, toda hora que ele vê algo que vai de encontro aos direitos constitucionais do cidadão, ajuizar uma ação coletiva. Ele não vai, coletiva não, melhor dizendo, individual. Ele não irá conseguir atuar de forma adequada para o bem comum, o bem coletivo. Então, se for o caso de ajuizamento de ação, ele pode, no máximo, encaminhar tal procedimento até para membro do Ministério Público responsável por tal ajuizamento ou Defensoria Pública. Nós vamos ver isso já já. Então, no que diz respeito à assertiva 1, está corretíssima, pessoal. O texto da Lei Complementar 75/93 diz que o Procurador dos Direitos do Cidadão, ele, diante de uma notícia de direito constitucional do cidadão violado, ele deve agir. Mas, Thaisa, é só diante de uma notícia? Não. Ele pode agir de ofício também. Por exemplo, ele está assistindo o jornal e vê uma notícia no jornal de algo que ele reputa que é uma violação ao direito constitucional do cidadão. Ele pode, então, de ofício, atuar nesse sentido. E como ele vai atuar nesse sentido? Ele vai notificar a autoridade questionada para que preste informações. Então, ele vai intimar a autoridade para que ela explique a respeito daquele caso. Assim que ele recebe essas informações prestadas pela autoridade que foi notificada, ele vai avaliar se houve ou não desrespeito a direito constitucional do cidadão. E se ele constatar que houve o desrespeito constitucional do cidadão, ele representará tanto para o poder quanto para a autoridade cabível para promover a responsabilidade por ação ou omissão inconstitucionais. Então, veja bem, não é o próprio
procurador dos direitos do cidadão que vai promover essa ação de responsabilidade. Não, pessoal, é a autoridade competente a depender do caso, mas não, ele vai tão somente instar essa autoridade a promover a responsabilidade, mas não é ele que vai promovê-la. Beleza? Esse ponto é muito importante. Beleza, ele vai lá, notifica a autoridade, então, para prestar informação. E aí ele vê que a autoridade, ela simplesmente silencia a respeito, ela não se manifesta a respeito da informação que o procurador dos direitos do cidadão requisitou. Ficou inerte, silente. E aí, nessa hipótese, o que ele deve fazer? Justamente a hipótese da questão. Vamos ler de novo aqui, ó. Não atendida no prazo devido à notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou à autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão. Perfeito, gente. É isso aí. Então, a assertiva número 1 está correta. Vamos passar para a assertiva número 2. Consta que é vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa dos direitos individuais dos lesados. Verdadeiríssima, foi o que a gente falou na nossa introdução. Se o procurador dos direitos do cidadão toda hora tiver que parar para ajuizar uma ação individual, ele não vai conseguir atuar da forma desejada para o bem coletivo. Então, nesse caso, não é que a ação individual ela vai ficar em segundo plano e ninguém vai ajuizá-la. É possível, inclusive, que o procurador dos direitos do cidadão, se for o caso, ele remeta para uma promotoria específica do Ministério Público para que o próprio Ministério Público ajuize a ação. Se aquele sujeito ele for hipossuficiente, é possível que o procurador dos direitos do cidadão, ele remeta isso para a defensoria para que ajuize a ação individual, mas não é ele que vai ajuizar tal ação. Beleza, pessoal? Vamos lá ler o dispositivo que trata a respeito disso. Artigo 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa dos direitos individuais dos lesados. Beleza? Então, vamos passar para a última assertiva. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviço de relevância pública. Perfeito, gente. Trata-se de forma idêntica o que preconiza a lei, mais especificamente em seu artigo 11. Ok? Beleza, então? Então, nossa primeira questão tem como gabarito a letra E.